Bom dia e boa tarde, meus amores. Bom início de semana para todos, né? Que Deus abençoe todo mundo, tá certo? Que a gente tá com muita saudade, eu e tia Tati, de vocês, né? Infelizmente, ainda a gente não pode estar presencialmente. Temos que ainda estar nessa aulinha à distância, né? Mas é assim mesmo, vamos entregar tudo nas mãos de Deus, tá certo? Logo a gente vamos nos rever novamente, tá bom? Vamos começar com a oração, por favor, para poder iniciarmos a semana em paz, né? Que vocês tenham uma semana de bênção na vida de vocês, que estejam se cuidando, se prevenindo, tá bem? E assim, eu vou deixar um salmo que eu sempre deixo, né? O Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora vamos começar a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra de todo mal. Amém. Vejam só. O primeiro ano a gente vai ter aula de português, tá certo? A primeira aula é português. O primeiro ano são as últimas páginas, que é a 57, 58 e 59, tá certo? Na 57 fala sobre a família do P, certo? A família do P. Aí tem aí um convite, tá certo? Que é para vocês lerem o texto, esse cartãozinho aqui que é um convite. E em seguida tem algumas perguntas referente ao convite que vocês leram, tá certo? Vocês vão e respondem. Na 58 é para você desembaralhar as sílabas e escrever as palavras em letra cursiva, então a letra normal, tá bom? No segundo, usando as palavras que você formou, complete estas frases que poderiam fazer parte do convite de Pedro. Vai ver aí, vai completar. E no terceiro, vai cobrir o tracejado em maiúsculas e minúsculas da letra P e das sílabas que se formam com ela. Então, a família do P é pá, pé, pi, pó, pu. Na 59, é para você ler um texto da família do quá e do quó, tá? Quá e quó. E em seguida vai responder, tá certo? O texto é sobre o coati. O coati é um animal muito ativo. Então, vocês vão ler e em seguida vocês vão responder. Essa foi a do primeiro ano. Do segundo ano, eu acabei, feito eu falei pra vocês, a semana passada, mandei algumas páginas, né? Que vocês devem ter feito, né? Que foi a página 54, a 55, a 56, que foi sobre um texto, Mundo do Animal, né? E em seguida foi sobre diminutivo. Hoje a gente vai fazer a página 57, tá bem? A 57, que tia Lialma hoje tá com um livro que eu pedi emprestado a um dos colegas de vocês, tá certo? Então eu vou mostrar a vocês a 57, que fala sobre diminutivo. Por exemplo, na palavra caneta. Caneta a gente tá escrevendo normal. Quando a gente vai pro diminutivo, a gente acrescenta o inha. Então vai ficar canetinha. Se é cama, no normal, no diminutivo vai ficar caminha. Então, isso é o diminutivo. Tem a 58, tá certo? Que é um texto falando sobre o Senhor Medo. E em seguida, interpretar ele, tá certo? Na 59, continua sobre o texto, certo? Para vocês responderem. E também sobre o uso do as, es, is, os e us, tá certo? Por exemplo, astuto, ó, o as no início. Escola, o es, né? Isca, o is, né? Hostil, o os. E o us, deixa eu ver aqui. Digamos que uso, né? Mas não é, porque o S é que a gente vai tirar. Mas ainda vai ficar o O só, que é a vogal, tá? É só pra vocês terem uma noção. Na 60, fala sobre o uso do S e dois S, tá certo? Um S e dois S. Quando o som é fraco, por exemplo, casa, asa, é um S. Se o som da palavra for forte, assado, osso, dois
S's, tá certo? E a 61 eu não sei se tá aí com vocês, quem tem a folhinha, que fala sobre os textos que ensinam. É só um texto mesmo para leitura, que é a última página, tá bom? Então, essa foi a do segundo ano. O terceiro ano, a gente tem a página hoje 65, tá certo? 65. Sobre sinais de pontuação, sobre a vírgula. Por exemplo, se eu disser assim, Lielma comprou doces, salgados e bolo. Então, quando eu vou usar a vírgula aí? Lielma comprou doces, vírgula, salgados, vírgula, e bolos. Entendeu? É quando vai dar uma pausa na frase. Na 66, é só as questões, né, que fala sobre usar a vírgula corretamente e copiar frases. Na 67 ainda continua e tem um texto aí sobre evolução do telefone. Na 68, como eu li o texto, eu vou responder de acordo com o texto lido. E na 69 é o uso do J e do G. Por exemplo, gato se escreve com G. Jegue com J. Veja, a pronúncia é diferente, tá certo? O J, já, Gé, Gi, Jó, Ju, Jão. E o G, Gá, Gó, Gu, Gão, Gé e Gi, tá certo? Essa foi a do terceiro ano. Quarto ano. O quarto ano fala sobre a página 55. Foi sobre o último assunto, substantivo coletivo, né? Que é o que dá sentido à palavra. Por exemplo, alcateia, de lobos, alfabeto, de letras, bando, de aves, banda, de músicos, biblioteca, de livros, cacho, de bananas ou de uvas, câmara, de deputados, cardume, de peixe. Só alguns para vocês terem uma noção, tá certo? Em seguida, tem uma questão sobre os substantivos coletivos, que é na 55, do quarto ano. Na 56, fala sobre um textinho aí, grude, né? São duas menininhas, vocês vão ler e vão fazer as questões em seguida. As 4 questões vão responder. Depois, na 57, é só como você fazer um escrito e uma revisão, uma apresentação e uma avaliação. É só textos. Na 58, aqui tem poesia. Então, classificados poéticos. É para você fazer a leitura e responder as questões. Na 59, fala sobre o uso do S, do C e do cedilha. Por exemplo, o S, em saída, em sua. O C, casa, coisa, comida. E o cedilha, açude, açucareiro, açúcar, né? Porque o cedilha também tem o som do S, mas na pronúncia, mas na escrita não, tá certo? Por exemplo, assado é com S. Açude, que tem o mesmo sentido do S, do assado, é com cedilha, tá certo? E também aqui sobre o GG, que é o G, e o G e G com J, né? Porque muita gente se confunde. Também para completar com o H, né? Que é mudo, mas tem que estar na palavra para dar sentido. Na 60, fala sobre masculino e feminino. Por exemplo, o feminino de anão, anã. De ator, atriz. De autor, autora. De barão, baronesa. De bode, cabra. E assim por diante, né? 61 fala ainda sobre o feminino e o masculino, para vocês responderem, tá certo? E tem aí um textinho, a arte de soltar pipas, né? Na 62 fala sobre o singular e o plural. Singular e plural. Quando eu tenho algo que é uma coisa só, certo? Por exemplo, vou à feira amanhã. Então, estou falando a frase no singular.
Se tiver eu e outra pessoa, então vai ser vamos à feira amanhã. Vai ter o uso do S, tá certo? Porque é o plural. Na 63, para finalizar, do quarto ano, ainda continua o plural de algumas palavras. Tem até aí, ó, mostrando. E umas questões, tá certo? Essa foi quarto ano. Só para relembrar as páginas do quarto ano: 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63. E o quinto ano, pra gente terminar a aula de hoje, é a página 67, tá certo? Que fala sobre texto narrativo e umas questões. 68 é sobre um planejamento, escrita e revisão, reescrita e edição e apresentação, avaliação. É só textos explicativos para vocês terem uma noção, tá certo? Na 69 do quinto ano, comunicar se é preciso, é mais um texto para ser lido, certo? Na 70, você vai responder as questões com o uso de dois S, um S, cedilha e C, né? Por exemplo, assado, dois S, asa, um S, açude, cedilha e casa, C. Na 71, plural dos substantivos. Plural, por exemplo, o cão. Quando vai para o plural, fica os cães. Se é o anão, nos plurais, os anões, certo? 20. Na 72, ainda fala também sobre o singular e o plural. E o singular e o plural diferenciado, né? Porque tem mulher, mulheres, túnel, túneis, certo? E na 72 é uma história em quadrinhos do Chico Bento, tá? Do quinto ano. Desculpa, 73, né? Porque a 72 foi a que eu falei de singular e plural. Na 74, plural dos substantivos compostos, né? Por exemplo, vira-lata, os viras-latas, os vira-latas. Vira normal, latas aqui vai pro plural. 75 fala sobre os que vão pro plural, só texto explicativo e umas questões. 76 sobre tradições brasileiras, um texto. E a 77 para responder, tá certo? 78 ainda continua, tá certo? Agora aqui é sobre o diminutivo, normal e aumentativo. Por exemplo, casa, normal, casinha, diminutivo, casarão, aumentativo. 79 é só para responder sobre o diminutivo e aumentativo. 80 é só texto, a interpretação de texto, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até amanhã. Beijo.